Era para ser apenas mais uma cirurgia comum. Mas às 3h17 da madrugada, algo aconteceu naquela sala que mudaria tudo. O médico Henrique era conhecido por sua frieza. Ateu convicto, não acreditava em nada além da ciência. Para ele, cada batimento, cada sopro de vida era apenas uma reação química. Mas naquela noite, diante do monitor, ele veria algo que nem a medicina podia explicar. A paciente se chamava Clara, uma mulher simples, de fé firme e sorriso tranquilo, mesmo diante do risco da morte. Antes de entrar na cirurgia, ela olhou para Henrique e disse: "Doutor, eu orei por você." Henrique apenas respondeu com um meio sorriso. Achou bonito, mas inútil. A cirurgia começou com tranquilidade. Equipes concentradas, máquinas funcionando perfeitamente, coração estável. Mas às 3h15, tudo mudou. O monitor apitou em desespero. O coração de Clara parou. Henrique tentou de tudo. Choque, adrenalina, compressão torácica. Nada. O tempo corria. 3 minutos sem batimento. A equipe começou a se entreolhar. Todos sabiam o que aquilo significava. Henrique olhou para o relógio da parede. 3h17. Última tentativa, disse ele. Mas antes que ele aplicasse o choque, o impossível aconteceu. O monitor começou a piscar. Um pulso fraco, depois outro e outro. O coração de Clara havia voltado a bater sozinho. A sala inteira ficou em silêncio. Henrique, paralisado, observava o monitor. A enfermeira ao lado começou a chorar. Ele olhou novamente para o relógio. 3h17. Aquele horário lhe era familiar. Seu rosto empalideceu. 3h17. Era a hora em que sua filha, Ana, havia morrido há 3 anos. O mesmo minuto. O mesmo silêncio depois de um coração que parou. Henrique terminou a cirurgia em silêncio, com as mãos trêmulas. Não falou com ninguém. Saiu do hospital ao amanhecer, com o coração pesado. Naquele dia, pela primeira vez em anos, ele foi até o cemitério onde sua filha estava enterrada. Levava flores, mas o que ele queria mesmo era respostas. Diante da lápide, ele murmurou: "Por que às 3h17? Por que justo agora?" E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de orar. Mas não sabia como. Ficou apenas ali, em silêncio, olhando para o céu, como se esperasse um sinal. 2 dias depois, Clara acordou, ainda fraca, mas consciente. Quando Henrique entrou no quarto, ela sorriu. "Doutor, eu sabia que o senhor ia voltar." Ele não entendeu. "Voltar de onde?" perguntou confuso. Clara olhou para ele e respondeu com voz serena: "Do lugar onde o senhor deixou sua fé." Henrique congelou. Como ela poderia saber? Ele nunca havia falado sobre sua filha, nem sobre o horário que o perseguia. Mas algo nos olhos dela o fazia acreditar que ela sabia mais do que dizia. E então Clara contou o que lembrava do momento em que partiu. Disse que viu uma menina segurando flores azuis. A menina sorriu e disse: "Diga a ele que eu estou bem, e que ainda é tempo." Henrique sentiu o corpo estremecer. Flores azuis eram as preferidas de Ana, e ainda é tempo era o que ela costumava dizer antes de dormir. Clara continuou: "Ela disse que o senhor voltaria a acreditar, quando o coração dela voltasse a bater." Henrique não conseguiu responder. Saiu do quarto com os olhos marejados. Naquele dia, pela primeira vez, ele não tentou explicar. Apenas sentiu. E soube no fundo que havia presenciado algo sagrado, um milagre feito sob medida para ele. Henrique passou semanas tentando entender o que havia acontecido. Reviu os exames, os relatórios, os gráficos da cirurgia. Nada fazia sentido. Não havia razão médica para o coração de Clara ter voltado a bater. Mas por mais que buscasse respostas científicas, havia algo dentro dele que insistia em sussurrar: "Foi Deus." Aquela palavra o incomodava. Durante anos ele havia fechado o coração para tudo que não pudesse ser medido. Desde que perdeu a filha, havia decidido que Deus não existia, porque se existisse, não teria permitido tamanha dor. Mas agora, era como se o próprio tempo tivesse dado uma segunda chance a ele. Um dia Clara pediu para falar com ele sozinha. "Doutor, posso te contar um segredo?" Henrique assentiu curioso. Ela abriu a Bíblia que estava sobre o criado mudo e mostrou uma página marcada. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. "Deus julgará o justo e o ímpio, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra." Henrique sentiu o ar faltar. 3:17 de novo. A mesma hora. O mesmo número que o havia perseguido por anos. Ele se sentou ao lado da cama.
sem conseguir dizer nada. Clara então segurou sua mão e disse: "Antes da cirurgia, eu orei para que Deus usasse o meu coração, para tocar o seu." Uma lágrima caiu no rosto de Henrique. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorou sem vergonha. Não como médico, mas como homem. Como pai. Como alguém que estava reencontrando algo que julgava perdido. Os dias passaram. Clara recebeu alta e foi embora com um abraço apertado e sincero. Henrique, por outro lado, começou uma nova jornada, silenciosa, mas profunda. Passou a visitar igrejas. Não para pedir, mas para ouvir. Às vezes, ficava sentado nos bancos do fundo, apenas observando as pessoas orando, tentando entender o que sentiam. Certa noite, ele entrou em uma pequena capela vazia. Ajoelhou-se, sem saber o que dizer. Então, com a voz trêmula, murmurou: "Deus, se o Senhor realmente existe, obrigado por me deixar sentir de novo." Foi simples, mas verdadeiro. E naquele instante, ele sentiu algo que não sentia desde o dia em que segurou sua filha pela última vez: paz. A partir dali, Henrique começou a mudar. Voltou a sorrir, passou a tratar os pacientes com mais humanidade. Deixou de ver corpos e começou a ver histórias. Não curava apenas com bisturi, mas com compaixão. Um ano depois, no mesmo hospital, ele recebeu uma carta. Era de Clara. Dentro do envelope havia uma foto dela com a família, sorrindo, e um bilhete escrito à mão: "Meu coração bate por causa de Deus, mas o seu voltou a bater por causa dele também." 3:17. O tempo do milagre. Henrique guardou aquele papel dentro da Bíblia que mantinha agora em sua mesa. Toda vez que olhava para o relógio e via aquele horário, sorria. Não com dor, mas com gratidão, porque ele finalmente entendeu. Deus não havia esquecido dele. Só esperou o momento certo para tocar o seu coração. E esse momento foi às 3:17. O instante em que um coração parou, para que outro voltasse a bater. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.